aparecendo aqui hoje pela primeira vez, nos visitando, ele nasceu com um propósito de conectar diariamente o homem a Deus, criando uma rotina espiritual que fortalece sua fé, molda o seu caráter, estabelece homens firmes, alinhados com a lei moral de Deus. Esse foi o objetivo primário dessa conexão do homem dar sua primícia a Deus. 5:30 da manhã, para buscar primeiramente ao Eterno, através do conhecimento da sua palavra, através de oração e através de uma relação saudáveis com outros homens que testemunham, que fazem comentários, que edificam nossas vidas. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Nosso censo, que ainda está em vigor, nós temos 110 congregações diferentes no Homens 365. Mais de 21 cidades e 7 estados. Então, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Deus, avançando sem uma denominação religiosa, mas Jesus sendo o centro dela. Em nome de Jesus, que assim permaneça. Meu nome é Juvencio Salles, sou casado com a Brena, a Leoa, pai da Sofia, filha do milagre, pai da Sara, filha da promessa. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Quem vai ministrar a palavra hoje para nós é o pastor Gleicinho. Pastor, o Espírito Santo de Deus lhe conduza, lhe abençoe, lhe direcione aquilo que o Espírito quer falar a cada coração. O Senhor seja usado por ele para conduzir uma palavra que toque nas nossas almas, toque nos nossos corações e transforme nossas vidas. No nome de Jesus. O senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com a oração. 6h30, a sala está encerrada. Mas se você precisar sair, fica à vontade. Se puder ficar um pouco mais, carinhosamente, a gente batizou esse tempo do tempo da resenha, que é o tempo dos comentários, que é o tempo dos testemunhos, e é o tempo que a gente passa aí mais 5, 10, 15 minutos na sala. Também fico muito à vontade. Pastor Gleicinho, a sala está com o senhor. Amém, glória a Deus. Todos me escutam? Amém, muito bem. Sim, pastor. Glória a Deus, homens de Deus. Que bênção estar aqui mais uma vez com vocês e compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração. Estamos vivendo na geração do século 21. Eu pergunto aos senhores, cadê esse homem do século 21? Cadê esse homem? Você se levantando agora pela manhã e se olhar no espelho, você vai ver assim, olha o homem do século 21. Olha o homem, faz assim com o músculo assim, ó, Gilberto, ó. Levanta assim o braço assim, rapaz, olha a força do homem do século 21. Olha assim para o rosto. Eita, menino, ativado, né? Quero ver como é que está o homem do século 21. Você olhando para as gerações, olhando para aquilo que já passou e como nós chegamos aqui. Mas se nós pararmos um pouco e olharmos também como está a igreja do século 21. Como está a igreja do século 21? Com o que aconteceu nos séculos antepassados. E agora chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Se nós não soubermos fazer a leitura dos tempos e do propósito, como iremos conseguir realizar aquilo que Deus tem para a nossa vida? Hoje eu quero falar sobre discernimento com vocês, senhores. E a palavra está em João 13, no versículo 1, já inicia. Antes das festas da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Amou até o fim. Antes da festa da Páscoa, sabendo, diga sabendo, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Ele sabia discernir aquilo exatamente o momento que ele estava vivendo. Saber o momento que nós estamos vivendo é crucial para passarmos para a próxima fase da vida. É crucial para passarmos a próxima fase daquilo que Deus determinou para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para o nosso desenvolvimento. É essencial. Então, hoje estamos diante de uma geração que tem muito conhecimento, que tem muitas vozes, que tem muitos direcionamentos. Mas como está hoje a fase da tua família? Como está o nível da sua família? Olha, eu tenho 3 filhos, e nessa palavra Deus ministrou há anos, Deus ministrando sobre discernimento, para fazer a leitura, para ter o entendimento daquilo que eu estou vivendo. Então, o ponto de discernimento para minha família sobre responsabilidades. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Há um tempo atrás, a minha família ela estava com dificuldade de chegar no horário do culto. E aqui em casa são 2 carros, eu pego meu carro e vou embora. Meu horário, eu vou chegar no horário do culto. E a família chegando 30 minutos depois do culto já, o louvor já estava terminando. E aí eu mandei uma mensagem no grupo da família, tem um grupo da família, e eu fui ministrar a família. Olha, Tatiana, minha esposa, você chega atrasado no seu médico? Você chega atrasado no seu treino? Você chega atrasado no seu trabalho? Aí fui para as filhas, aí eu mandei assim uns 5 áudios, mandei 5. Aí eu fui olhando se eles estavam escutando, né? A esposa escutou. Aí quando chegou nos filhos, não escutaram, não. Eu fiquei esperando assim na porta da igreja para recebê-los. E eu disse, filha, você chega atrasado no seu voo e você chega atrasado? Eu disse, não chego, não. E por que na casa de Deus vocês chegam atrasados? Por que vocês não chegam atrasados no colégio, não chegam atrasados nos ambientes? E na casa de Deus vocês estão chegando atrasados? Vocês escutaram o áudio que eu mandei no grupo? Os meus filhos disseram, não é para mim, não. Não escutei, não, porque não é para mim, não. E nessa hora Deus me deu discernimento como a geração está. O lado bom, o lado que interessa, é problema nosso. Mas o lado que, às vezes, não está direcionado a nós, o problema não é nosso. A percepção aqui, senhores, é que esse problema, eu disse para o meu filho, o problema da nossa família é só meu problema. O problema é só eu e da sua mãe. E ele disse, não, o problema não é meu. Eu disse, todo problema que é da nossa família é seu problema. Entrando no lado da família, entrando no lado para a gente entender que a gente precisa ter discernimento para tratar a nossa família. Que a gente precisa ter coragem, que a gente precisa ser intencional, que a gente precisa se posicionar para tratar as questões da nossa família. Eu estou usando a minha família como exemplo, que Deus trabalha na minha vida sobre isso. Mas eu tenho certeza, nós estamos vivendo a mesma geração.
Existe algo de Deus para ser tratado na sua família, homem. E eu quero te encorajar nessa manhã a você ser intencional, a você se posicionar como um sacerdote, a você ser um homem de voz na sua casa, a ser um homem de direcionamento que vai trazer libertação para a sua família, que vai trazer cura de Deus para a sua família. Tudo aquilo que você for capaz de enxergar na sua família é aquilo que Deus determinou para você curar, para você estabelecer um novo tempo sobre a sua casa, você se posicionar com amor, com entrega. Então, temos o discernimento da nossa geração, temos o discernimento de cada fase, de cada filho, temos o discernimento para trabalhar, investir nas nossas empresas, para investir na nossa equipe, ter o discernimento para cumprir o reino dos céus na nossa vida. Porque é Amém. chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E você entender o tempo e não entender a sua identidade, você não cumpre o propósito. Uau. Você entender o tempo e não entender a sua identidade, você não vai cumprir o seu propósito. E você está aqui hoje para cumprir um propósito. Deus te criou para resolver um problema. Deus te criou para ser uma solução nessa geração. Deus te criou para ser uma resposta dele aqui nessa terra. Existe um propósito na sua vida, que é você que vai fazer. Na sua casa, na esfera que você trabalha, na esfera que você vive. Eu trabalho como um empresário, eu sou pastor. E Deus tem colocado para mim ser um exemplo, uma vivência, cumprir um propósito nessa esfera. Então, eu ministro em empresas, eu ministro na igreja sobre empresários. Eu tenho trabalhado, porque eu conheço as dores do empresário. Então, eu tenho uma linguagem, a maioria dos meus discípulos são empresários, e a gente trabalha porque conheço as dores do empreendedor na nossa nação. E aí Deus começa a usar a minha vida naquilo que Deus colocou como propósito. Ah, não é sobre dinheiro, não é sobre ganhar mais. Ah, eu quero ficar mais rico, quero ficar rico. Para quê? Se for para cumprir o propósito também. Se for para vaidade, está tudo certo, Senhor. Não precisa. É para ajudar mais alguém a ter um propósito. Amém. Se você tem o discernimento do tempo e não tem a sua identidade, você não cumpre o seu propósito. E aqui, falando sobre identidade, a gente vai, sabe para onde? A gente vai lá em João 1, no versículo 19. Fala assim, ó. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem você é? Quem você é? Deus está perguntando para você. Quem você é? E a tua família está perguntando. Quem você é? Ei, a geração está perguntando. Quem você é? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem você é então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é um profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram: então, diga-me quem você é, para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como se disse o profeta Isaías. Ele sabia, João Batista sabia a sua identidade para cumprir o seu propósito.
Você precisa saber quem você é. Você precisa saber como olhar para esse homem do século XXI. Amados, como vamos passar o bastão? A igreja vem passando o bastão de século a século. Como está a nossa igreja? Como estão os homens do século XXI? Como estão as nossas casas, nossos filhos? Como nós temos nos posicionado para gerar uma transformação? A responsabilidade na nossa casa. Eu perguntei um tempo atrás à minha esposa, se eu não estou bem, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Quando eu não estou bem. Quando eu não estou bem, de quem é a responsabilidade? Minha. Quando não estou bem, é minha. Minha? Ela perguntou assim, ela disse assim, é minha? Eu digo, acertou, porque eu sou um contigo. Se você não está bem, é minha responsabilidade cuidar de você, minha esposa. Quando você não está bem, é minha responsabilidade trabalhar na sua vida, investir na sua vida. Se um filho meu não está bem, é responsabilidade de quem? É dele. É só dele a responsabilidade. Não, é da família. Estou juntando aqui exemplos para a gente entender como é o nível de responsabilidade da nossa geração. Quando eu vi a resposta dos meus filhos dizendo que não, esse áudio não é para mim, não. Aí ele tirando a responsabilidade de família, de filho, de escutar o pai, de escutar o direcionamento da casa. Aí Deus está falando contigo hoje, não, mas o homem do século XXI não tem responsabilidades de reino, não tem responsabilidades de cuidar daquilo que Deus entregou para essa geração. Vamos preparar o caminho do Senhor, senhores. Estamos aqui para preparar o caminho do Senhor. Se nós não prepararmos na nossa casa, se nós não prepararmos na nossa empresa, se nós não prepararmos na nossa geografia, o caminho do Senhor. Sabe o que acontece na nossa empresa, Juventus? O funcionário recebe a instrução, e o Juventus chega lá e dá uma instrução, uma pancada pessoal, precisamos reagir, tal, isso, aquilo, outro. Aí ele sabe o quê? Não, essa responsabilidade não é minha. A minha parte só é essa aqui. Aí as coisas não funcionam, porque nós não assumimos responsabilidades diante do projeto. Estamos querendo assumir responsabilidades somente do que nos interessa. Somente do nosso eu, do nosso mundinho. Uma geração que se perdeu, que está com a maior possibilidade de conexão, mas estão desconectadas do propósito. Do propósito. Deus quer alinhar o teu propósito. E o que é o propósito, pastor? Um dia um discípulo perguntou para mim, pastor, acho tão bonito o senhor encontrou o seu propósito. Acho tão bonito, pastor, acho tão bonito a sua vida. O senhor fala de propósito, o senhor vive um propósito. Eu queria encontrar o meu propósito. Como é que eu encontro o meu propósito, pastor? Eu já tenho ministrado tanto a vida desse discípulo com propósito e ele não entendeu ainda sobre o propósito. Eu disse, meu filho, arranja uma guerra. Uma guerra pode alinhar o teu propósito. Porque nós nascemos para a batalha, nós nascemos para a guerra, nós nascemos para as lutas, nós nascemos para as batalhas. Deus quer nos forjar, Deus quer trazer o seu espírito de homens fortes para a nossa geração. Ou seremos homens fracos? Porque a estatística diz que o homem perdeu o seu vigor. A estatística diz que o homem perdeu a sua força como homem. Sim ou não? Sim, perdeu na sua casa. Sim, perdeu no trabalho. Sim, perdeu. A voz dos homens dessa geração perderam.
Mas essa estatística não vai ser a que vai definir nossa geração. O que vai definir nossa geração, o céu hoje está declarando, o céu está declarando sobre nossas vidas que nós seremos homens cheios do Espírito de Deus, que nós seremos homens segundo o coração de Deus, que nós seremos homens, o Espírito do Senhor vai derramar sobre o coração do Pai e do Filho, porque a geração que mais carente de paternidade. É a geração com mais. Não existe outra geração com tanta falta de uma paternidade. E essa profecia vai se cumprir. Porque tem que estar em problema. Tem que estar com problema para resolver. Para acontecer o derramamento do Espírito. Ah, se está todo mundo bem, vai converter o coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais. Esse mover do Espírito vai acontecer na nossa geração, porque é exatamente o que está precisando. Só que precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar como João Batista diante do propósito. Saber quem nós somos. Saber quem nós somos. O reino de Deus é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o arrependimento é o quê, senhores? Arrependimento é mudança de mentalidade. Se nós entendermos a instrução, eu como pai falo uma instrução aqui em casa, e aí na maturidade do meu filho, ele entende uma parte, na maturidade da minha filha, que tem outra idade, entende outra parte. O que Deus está falando para a nossa geração, se nós não tivermos maturidade, discernimento, nós não vamos entender. Se eu não estiver posicionado, se eu não estiver no Espírito, como eu vou entender aquilo que Deus quer que eu realize nessa geração? Vocês estão me entendendo, meus senhores? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Discernimento sobre o propósito. Vou falar aqui sobre discernimento e propósito ainda. 1 Crônicas 12, 32. Olha o tempo, viu? Olha o tempo, hein? 1 Crônicas 12, 32 fala assim, os filhos de Sacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem se Israel o que deveria fazer. 200 chefes de todos os seus irmãos sob suas ordens. E Sacar era uma tribo pequena. E Sacar era uma tribo que tinha discernimento para a batalha. Era uma tribo que não tinha habilidades com armas, como os outros irmãos, como as outras tribos. Eles eram uma tribo menor. Era uma tribo que tinha uma habilidade específica. Mas diante da batalha se uniam no mesmo propósito. Nós estamos diante de um desafio de abençoar uma irmã. E aí a gente vê, um arquiteto vai lá e ajuda. Aí chega ali, o irmão que é empresário vai lá e faz uma oferta. O irmão que é pintor vai lá e faz a pintura. O irmão que é pedreiro vai lá e dá uma ajuda. E aí, essa tribo, ela tinha a habilidade de discernir os tempos e a hora certa de agir. Hoje é um dia que Deus vai ministrar discernimento na tua vida. Discernimento para agir na hora certa, com os filhos, com a esposa, na empresa, no teu propósito. E propósito, senhores, é algo que Deus coloca em nossa vida, que ele vai brotar. Ele vai brotar o propósito, assim como uma árvore. Qual o propósito de uma bananeira? O propósito da bananeira é dar banana. Mas assim, você já viu alguém cobrando a bananeira? Ei, eu comi a bananeira cobrando alguém? A bananeira, eu não comi a banana. Ei, está me devendo uma banana. Porque o propósito dela é dar frutos. O propósito da bananeira é dar frutos. Ela nasceu para dar frutos. Ela nasceu para resolver esse problema que só ela tem para fazer.
E qual é o teu propósito para essa geração? Teu propósito. O Senhor está te chamando para você entender o teu propósito. Homem do século XXI, da primeira geração do século XXI da igreja. Se nós encontrarmos, temos o discernimento e vivemos a nossa identidade, nós vamos encontrar um propósito de trabalhar para o reino e cumprir aquilo que Deus colocou na nossa geração. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você por discernimento, por propósito. E que essas fases que foram paradas na sua vida, você vai mudar de fase. Hoje você vai se posicionar. Hoje você vai se posicionar. Pai, eu quero abençoar esses homens, meu Deus, nos céus proféticos que o Senhor tem colocado na minha vida, nessa geração, de discernimento, meu Deus, de propósito, que venha sobre os céus da vida desse homem agora, que está ouvindo para essa oração. Pai, na autoridade do teu nome, que o teu reino seja estabelecido na casa, na mente, no coração, e que eles possam, meu Deus, receber agora, meu Deus, receber agora, no mover do teu espírito, meu Deus, que toda frieza, que toda, meu Deus, medo, que toda insegurança, meu Deus, que toda incertezas possam ser rompidas agora, meu Deus, pela tua luz. Rompidas agora, Senhor, pelo teu poder, porque o teu evangelho, a tua palavra é poder de Deus na nossa vida, é poder de Deus na nossa casa, meu Deus, em nome de Jesus. Que sejam homens posicionados, homens cheios do teu espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Fortalece o Senhor, em nome de Jesus, e ativa-nos, Senhor, para viver um propósito diante da tua presença, em nome de Jesus. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Bem, irmão, Amém, Amém. amém, amém. Amém. glória a Amém. Deus, amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Pastorzão, tem muitas chaves aí da sua mensagem, mas o que me chama muito atenção é a estrutura familiar, né? O discernimento dentro da estrutura familiar, onde a pluralidade, a família é singular, mas ela é um ambiente plural. Isso é um paradoxo já para a gente viver, né? Eu coloquei aqui, até aqui nas minhas anotações, exemplo do nosso. Aqui em casa é inegociável, dentro da estrutura familiar. Vamos 365, tu anota nos cultos, tu dó. E aí, pastorzão, quer comentar, pastorzão? Alguma coisa aqui, pastorzão? Estou assim, que no homem 365, tu anota, nos cultos, tu dorme. Gostei. Alguém pode fazer o corte do vídeo? Não é a resenha ainda não, né? Desculpe, não é a resenha não. Pode continuar. Boas observações aí, Juju. Esse é meu pastor Davi Herculano, viu? Ele perde a amizade, mas não perde a piada não, viu? Então, assim, é inegociável o nosso aqui em casa, né? A gente já instrui a Sara, porque eu entendo que romper o nosso dentro da estrutura familiar é quebrar um princípio da unidade da aliança de uma só carne. Nós somos um só corpo aqui em casa. Então, assim, não existe a filha, é meu, e não compartilhar com os membros da família, né? A gente estava num momento, assim, de um lanche com um amigo, né? E a filha pequena queria comer uma pizza antes de todo mundo. Eu disse, ok, não tem problema. Só que eu fui comer um pedacinho da pizza dela. E ela ficou dando um piti, que aquela pizza era dela.
Aí eu disse, não, filha, essa pizza é tua, mas ela é nossa. Ela é nossa, né? E ali a Brenda quis defender, dizendo que o lanche ia chegar, né? Enquanto estava só na questão da filha questionando um pedaço de pizza, ok. Mas a Brenda veio e quebrou o princípio do nosso. Deixa ela comer a pizza dela. A Brenda não é dela, é nossa. Então e ali eu fui bem firme naquele momento, e aquele amigo estava conosco meio assim, atento, né, com aquela minha posição. Eu estava falando para ele que a gente não rompe o princípio da unidade, que tudo é nosso dentro da nossa casa, né? Então, fica aí, pastor, muito obrigado por esse discernimento de trazer essa questão da estrutura familiar, que a minha responsabilidade está para cuidar do meu cônjuge, porque nós somos uma só carne, nós pertencemos a um plural, a uma pluralidade. A família é um singular, mas pertencemos a uma pluralidade, ao nosso, e nós não podemos abrir mão dessa verdade. No nome de Jesus. Muito obrigado, pastor, pela direção, pela palavra, pelo discernimento, de nos colocar nessa posição de homens cuidando do que é nosso dentro da nossa casa, no nome de Jesus. Amém? Tem alguém com Amém. levantada, meu irmão, que eu não estou vendo aqui no grupo. Eu. Fala aí, pastorzão. O povo teve muita sorte, viu? De eu não poder ministrar hoje, que nós estamos aqui no caminho de Canidé já, pegando uma chuvinha, indo olhar uma pista para os Legendários. E aí, se eu tivesse, a minha palavra não chegava nem aos pés aí da palavra do pastor. É isso aí. Parabéns. Obrigado, pastorzão. Parabéns aí a todos os homens que caminham nesse espírito de perseverança, que todas as manhãs estão aí. Parabéns, isso mostra interesse, isso mostra investimento no lugar certo. Isso significa que a resposta vai ser crescimento. Chegou a melhor temporada da nossa vida, nós vamos crescer como nunca crescemos, em nome de Jesus, viu? Amém. Amém, amém, amém. Amém. É a resenha, né? Agora eu tô curioso. Você enfrentou a Lioa, macho, e aí? Como foi depois, quando chegou em casa? Conta o resto. Naquele dia que tu chegou meio roxo lá na... Tá vendo o olho dele roxo, não, pastor? Pois é. Quando diz prenda, a leoa. O leão rugiu nesse dia, hein? Boa. Esses cenários são muito delicados, tem que ir com muito... Porque as unhas são muito afiadas, né, Vivência? Muito afiadas. E quem conhece a Brenda é a mãe que lambe a cria, literalmente. Né? Então, se não colocar limites mesmo, gera esse senso de individualidade, né? Em família não existe individualidade, né? Família existe potencialidade. Cada individualidade potencializa o melhor da família, né? Quem traz o melhor para impulsionar a família. Parabéns, Juvencio. Ótima colocação. Eu fui fazer IFAL 3 lá em Almirante Tamandaré, em Curitiba. E na IFAL 3, a administração da IFAL 3 é só sobre estrutura de família. E teve um preletor que ele disse que o senso de pertencimento de uma criança ela está vinculada aos primeiros 2 anos da quantidade de relacionamento que ela tem com a mãe. Tempo de qualidade com o tempo com a mãe. Então, você empodera muito a criança. São crianças que têm poder de decisão, são crianças que decidem o que quer vestir. Só que dos 2 anos até os 7 anos, ela criou, então, nesse até 2 anos, um pertencimento tão forte que tudo é para ela, tudo é para mim. E dos 2 aos 7 anos, tu tem agora que ir moldando, dando esses limites, mostrando para ela que o mundo não pertence só a ela.
né? Então, é uma linha muito interessante, porque você tem que gerar o pertencimento, ela tem que ter segurança na estrutura familiar, para que o mundo não a leve, mas depois precisa muito da participação do pai e da mãe para dar direção e dar limite a essa criança, porque também você vai perdê-la se você não o fizer assim, né? Então a gente vê isso muito claramente na Sara. O pessoal comenta, né? A Sara é muito para frente, é muito decidida. Fui agora para o Beto Carreiro, aquele elevador 100 metros de altura. Papai, eu quero ir. Eu não quero ir, eu quero. Aí eu ligo para a mãe leva a menina, aí lá vai eu subindo aquele negócio de 100 metros de altura para me derrubar lá de cima, né? Em todas as montanhas russas, então ela tem uma segurança muito forte. Mas isso foi gerado porque teve um tempo de qualidade, de mãe, principalmente, ali do primeiro aos 2 anos, de peito, de abraço, de afeto, né? De afeto também do pai. Não que o pai não dê, mas foi o estudo mostrava que o fundamento, a base, era a presença materna, né? Você tem que começar a orar pelo marido dela, porque tem que ser um homem forte, porque se ela pegar uma banana, vai dar ruim o negócio. Lascou foi todo. Pois é. Exatamente, foi ministrado hoje. Nós vamos fazer uma geração forte. Esses homens. Pois é. A pregação do pastor Gleicin foi exatamente isso. Precisamos de homens posicionados. Foi para isso que o Homem 365 nasceu. Já estou profetizando aqui no Homem 365, o marido de Sara. Que esses homens ensinem seus homens a serem homens. Meu Deus. Meu Deus. Filhos de segurança são duros, viu, Juvens? Como é? Como é? Falei com o Rio. Não ouvi, Elielson. Eu digo, tem um filho de segurança ali duro, viu? Rapaz, pronto, bota na fila aí. Estou treinando ele a arrancar todo de bicudo. Tem duas princesas aqui que precisam ser cuidadas, tem um guarda-chuva sobre elas. Elas não podem ficar na posição de líder da casa, né? Elas têm que estar sobre a liderança, sobre a missão, para que elas sejam sob a missão, né? É sobre isso, meu amigo. Homens fracos, cara, destrói suas famílias. Homens negligentes, sua posição de cabeça, destrói seu lar. Geram filhos feridos. Precisamos de uma geração forte, meu irmão. E esses homens aqui, ó, que se acordam 5h30 da manhã para estar aqui, ó, para fortalecer a sua geração, né? É o movimento Legendários, né? Homens que vão para a montanha e voltam com decisões tomadas, né? Para mudar sua casa, mudar sua geração. Forjar homens, Elielson, não é fácil, mas Deus está tendo um avivamento, cara, no nosso meio, né? 110 congregações aqui no Homens 365, meu irmão. 110 congregações. Homens confessando os seus pecados aqui publicamente. Tenho 24 anos, eu tenho 25 anos de igreja. Para ouvir uma confissão de adultério, era uma aqui, outra acolá. Hoje aqui a gente escuta quase diariamente aqui no Homens 365. Homens que entenderam que precisam se arrepender de seus pecados. Deixar aos pés da cruz o seu pecado. Confessando os seus pecados, andando com o outro, trazendo uma prestação de conta diárias. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta que nós estamos forjando homens, criando homens que são sacerdotes, que sacrificam pelo seu lar, que oram pelo seu lar, que instruem seus filhos no caminho do Senhor, que inculcam a palavra de Deus em seus corações. Nós estamos forjando esses homens, meu irmão. Começamos bem pouquinho, né? Já temos mais de 800 homens no grupo, e muitos deles vê a ministração hoje, porque colocamos também no YouTube. Nossa média de homens aqui está em torno de 100. Ontem tivemos 113 homens na sala. Hoje o máximo deu 96 homens. Meu irmão, mas eu vejo isso como algo extraordinário. Porque muitos deles, o YouTube, a visualização está enorme das pregações, das mensagens que ficam aqui do Homens 365. Porque todas as ministrações diárias estão ficando lá também, né? Fala, Ferreira Neto. Bom dia a todos, graça e paz.
Ontem o almoço lá no Salles rendeu. Foi pro salário. E nós estamos. Eu tava no culto à noite. Alguém falando aí com o microfone aberto. Pode falar, filho. Pronto. Ontem foi bênção lá no seu Salles e nós estamos aqui com um convidado, né, que fruto de quem a gente conheceu lá ontem, né, foi uma questão, o próprio Espírito Santo moveu esse rapaz, ele está aqui na sala, e a gente fez ali, chamou para nossa mesa, oramos, ele se abriu conosco, uma situação particular que não convém eu estar abrindo aqui agora na sala, mas queria dizer a ele que ele seja muito bem-vindo, é o Hernani, que ele fique aqui conosco, esse ajuntamento, na oportunidade ele já pegou o link para se inscrever no próximo tópico do Legendários. Uau. E queria só dar aqui as boas-vindas a ele, é o Hernani. Amém? Muito bom, meu amigo. Seja bem-vindo, Hernani. Amém a todos. Seja bem-vindo, Hernani. Tamo junto, irmão. Bom dia a todos. Obrigado. Seja bem-vindo, Hernani. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Obrigado a todos, viu? Fui muito bem recebido. Bem-vindo, meu amigo Hernani. Seja bem-vindo, meu amigo Hernani. O cheiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. Bem-vindo, Hernani. Ei, Hernani, você não tá só, meu irmão. Você tem aqui uma Amém. manada de irmãos aqui com você, tá? A gente conversou ontem. Ninguém larga... Ali Ninguém foi larga a bênção. mão do outro, Hernani. Hernani, imagina aí, Hernani, o tanto de Junto. abraço que você está recebendo, meu irmão. Onde foi Não que é? você já teve visto na vida, né? Esse é o corpo de Cristo, rapaz. Isso é uma Maravilhoso. corrente. Um elo ajudando ao outro elo. Show de E que não bola, arrebenta. E que não arrebenta. Ronaldo colocou aí, você está no melhor lugar nessa hora. Melhor lugar que você pode estar. Nessa hora. Né? Nós temos 365 dias de orações todo dia com um pastor diferente. Meu irmão, é uma igreja poderosa, agindo diariamente dentro da sua casa, onde você está, com o celular na mão. Né? Mas isso também não quer dizer que você não tem que estar congregando em um corpo. Né? Você tem que estar ligado a um corpo, a uma unidade, a uma congregação física. Tá? Nós temos um líder espiritual, sim, mas isso aqui é só um braço para facilitar ao trabalho da igreja. Para ir o ide do Senhor ir mais longe, onde as paredes da igreja não conseguem alcançar. Amém? Amém. 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 Ontem me encontrei com eles lá Amém. lá no Salles, depois tive o convite de ir na CN Eusébio, onde foi muito bem recebido também. Agradeço aí pelos alô aí, pelas boas-vindas. E aqui é o início de muitos e muitos anos juntos. Amém. Serão testemunhos poderosos, Hernani. Pode ter certeza. Você já era crente, Hernani, ou você era de qual religião? Eu sou recente, viu, Juvencio? Minha base toda é da Igreja Católica. E há coisa de 3 meses eu conheci o Ministério Casa do Pai. E agora recebi a graça, o convite, né, de também participar das nações. Eu sou um Amém. recente aqui na igreja. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Hernani, meu irmão, já bloqueou? Já bloqueei. Oh, também. Glória a Deus, meu irmão. Foco, não esquece, tá? E escuta só a voz do Espírito Santo. Vai pra cima, meu irmão. Conte Que é de conosco. ruim de bloquear. É bênção. É bênção, é bênção. Senhores, queria fazer um convite aqui aos senhores. Eu estarei ministrando na igreja para empresários. Coragem para empreender, fé para prosperar. Com esse tema, lá em Horizonte, a igreja de um legendário.
Se você tiver interesse de empresário e quiser participar desse momento que vamos ter na igreja, para empresários, e será amanhã, às 19 horas, no Horizonte. Amém? Olha aí, a princesa. Amém. Eita, Jesus, é preciosa aí. Fortalece os seus varões aí, meu irmão, que eu estou cuidando aqui, estou botando a princesa aqui no azeite, viu? Para ser cuidada por um homem forte. Viu, Elielso? Vai colocando os meninos na linha aí, Elielso. O padrinho, minha filha. Tá ungido, viu? Ele Samuel Esse é tá o seu ungido. padrinho. E o padrinho tá aí, ó. O padrinho aí, ó. Falando aí, ó. Te amo. O Porra padrinho linda. profetizou, o padrinho. No dia Ainda da bem que a menina é apresentação dela, parecida. Fala, pastor. Ainda bem que a menina é parecida com o pai e é bonito. Ô livramento. Aí é milagre. Milagre é grande. Ela O tem os olhos padrinho, igual do pai. o padrinho disse assim, o padrinho. Deus só faz a obra completa, Senhor. Deus só faz a obra completa, Senhor. É. Ele não erra, não. O padrinho disse assim, Ela é ó. Ela é igual minha filha, tem os olhos igual do pai. O padrinho disse assim, o padrinho. Tô sentindo o cheiro de criança no ventre. Tô ouvindo choro de criança no ventre. No PG. Amém. Em janeiro de 2025. Tinha 2 mulheres grávidas nesse grupo. E ali... Grave sem saber, né? Sem saber, sem saber. O profeta vai e diz mais. O nome desse PG não vai ser mais Novo Tempo. Agora vai ser Fertilidade. Olha a ousadia do profeta, né? Esse profeta chama-se Pastor Davi Herculano, né? Então, assim, para honrá-lo, eu o convidei, né, para ser padrinho do milagre, porque foi uma gestação gerada de um ventre estéril de 17 anos, que não gerava filho de forma natural, né? Amém. Meu Deus, é muito sorriso, papai. Padrinho de um, acabei ganhando outra. A outra chegou, papai, o Patô Davi, pode ser meu padrinho também? Fale com ele, peça a ele se ele quiser. Eita. Aqui a gente já está na estrada, está travando aqui. Daqui a pouco eu cair, travar, a gente sai aqui, viu? Só para saber. Já vou ter que deixar, enquanto a Brena prepara ali o lanche da outra, eu seguro essa aqui, né? Filho para a escola, né? A gente tem todo esse tempo aí para levar a Sara para o colégio, fazer o lanche, cuidar dessa. Eita! Deus abençoe aí a todos. Como essa chuva está caindo hoje, que a graça de Deus molhe cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Beijão no Amém, coração, pastor. boa viagem. Deus abençoe a todos aí também. Amém, amém.